Olá, sou Gisele Pipa e esse é meu podcast, um espaço onde negócios, pessoas e culturas se encontram para gerar conversa, movimento e transformação. E hoje eu abro espaço para uma escuta de um tema super importante, urgente e necessário, e também ainda cercado de violência, que é a violência doméstica e o feminicídio. Eu vou ler aqui um pouquinho uma chamada. Este é um espaço de informação e consciência sobre uma realidade que atravessa relações, famílias e sociedade como um todo. A violência doméstica não começa no extremo, ela se constrói aos poucos, nos detalhes, no silêncio e nas relações de poder. E entender isso é um passo fundamental para prevenir. Tá? E para essa conversa, recebo duas mulheres que atuam diretamente nesse campo. Uma psicóloga que nos ajuda a compreender os aspectos emocionais e também comportamentais da violência. E a presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica, trazendo o olhar do direito, das políticas públicas e também da proteção institucional. Meninas, sejam muito bem-vindas, muito feliz aí por vocês terem aceitado esse convite, né? E falar de um tema tão sensível e de tanta responsabilidade nos dias de hoje. Que a gente está vivendo, né? Dias sombrios, né? E eu vou aqui já chegar para a Sara aqui e pedir para você, Sara, se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória aqui em Juiz de Fora. Boa tarde a todos. Eu sou Sara Christian, né, psicóloga clínica e social. Trabalho no Centro de Referência em Direitos Humanos e também na Casa de Terta, conhecida como Associação Terezinha Regina Tavares. Eu sou uma mulher negra, de trança, estou vestida com uma blusa preta e um colar com pingente preto também, um pouco detalhado. Sou mãe da Emanuele, né, e sou filha da Maria das Graças. Eu hoje vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né, Claro, sobre esse tema que é tão sensível, e eu não vim muito para falar da minha experiência não, né. claro, mas é só uma Mas introdução e para as pessoas te conhecerem, né, a sua exato, trajetória aqui exato. em Juiz de Fora. A gente bate um pouquinho agora a doutora Tiziana Dides, fala um pouquinho, doutora, se apresenta pra gente. Eu sou a Articiana, doutora Tice, como eu sou conhecida. Sim, Eu sou formada pela Faxon, pós-graduanda pela PUC Minas, em Direito da Família e Sucessão. Eu atuo exclusivamente para mulheres na advocacia já há 4 anos. sim. E a parte mais importante do meu currículo, independente de presidência, estar na presidência da Comissão de Enfrentamento da OAB Subseção Juiz de Fora, é que eu sou mamãe da Sara. Eu Olha, também tenho uma tem Sara uma Sara na e a vida. maternidade é uma parte muito Com importante certeza. e ela que mudou a minha trajetória profissional. Foi E eu mesmo, espero doutora? poder contribuir com vocês de Com alguma certeza, forma. gente. Eu tenho certeza que vai ser um papo potente e de muita sensibilidade e responsabilidade, né? E eu falo aqui, né? Esse papo, na verdade, essa troca, né, serve para informar, acolher e principalmente fortalecer caminhos do enfrentamento, Com né? Que é o que a certeza. Sim. gente tem visto e precisa atuar mais nessa pauta, né? Eu vou começar um pouquinho com a Sara, né? A Sara vai trazer esse olhar, né? Emocional, psicológico, comportamental nessa área. Então, quando a gente fala, né, em violência doméstica, né? Do que exatamente estamos falando, Sara? Quando a gente fala, sobre violência doméstica, a gente precisa ter um cuidado, porque é algo muito amplo, né. Sim. E aí a gente precisa ter em mente que é a ação, né, e a omissão Uhum, que é baseada nesse ato de violência, né. E aí que causa a morte de uma mulher, uhum, que causa a violência psicológica, a violência moral, patrimonial e a física, né. sim. E o último estágio é o feminicídio, que chega aí à morte dessa mulher. É o risco maior. É que você Sim. trouxe quais os tipos de violência. Eu vou até trazer essa outra pergunta para você, que você acabou de trazer um pouco, que quais são os tipos de violência que vão além da agressão física, que muitas vezes passam despercebido. Aí eu queria que você trouxesse para gente um pouquinho o que você trouxe. Quais são os tipos, né, de violência sexual, patrimonial, eh, Psicológica, física, né, física, Moral. moral. moral, exato. E o que que é os primeiros impactos, né, na mulher sobre essa violência, assim, na saúde mental, o que que você traz O pra que gente a sobre gente esses
O que a gente percebe primeiro, né, é a violência psicológica, Sim. né, que ela começa ali de uma forma sutil, Uhum. Uhum. né, desse homem contra essa mulher, né, às vezes com pequenas falas que às vezes a própria mulher não se dá conta que está vivenciando uma violência, Uhum. né, e isso vai minando as forças dessa mulher cada vez mais, né, ao passo que vai evoluindo essa violência. E ela não se dá conta em muitos momentos, né. É muito comum a gente, eh, até no consultório ou nos atendimentos mesmo com mulheres, Uhum. elas trazerem nas suas falas, né, algumas questões que às vezes esses companheiros colocavam muitas das vezes, né. Eu Aham. gosto de usar muito, né, a gente tem muita a violência ali que é sutil, né, eu vou socar a parede, eu vou socar a porta para eu não te bater, Mas ela né. Uhum. sabe que o soco é nela. Exato, né. Então, é um tipo de violência psicológica, né, e que muitas das vezes ela passa desapercebida ou ela tem uma característica ali de que, ele estava nervoso, né, ele não é assim, Ela vai né. se justificando, né, Ela vai contra ela justificando Exatamente, mesma. ele, que é pior ainda. É, exatamente. sim. Então isso vai crescendo o quê? Uma escalada da violência, vamos dizendo assim. Sim, O sim, é primeiro um é um ciclo, né, ciclo. porque vai passando, ela passa pela violência psicológica, depois ela passa pela violência moral. Né, depois ela passa para a violência física, né, e aí a violência patrimonial e assim vai evoluindo, né. Sim. Tem algum caso, assim, de violência patrimonial para você trazer pra gente, exemplos, como acontece? Eh, O Acho que doutor? a doutora Tiziane ela vai poder Eu dizer tenho uma Sabe, melhor, né, lista de né. violência patrimonial. Mas, por exemplo, mas um a exemplo que a gente Sara pode até caminhar esteja mais para para o direito, mas é. assim, um exemplo simples, é reter celular, reter documentação, Uhum, reter documentação dos filhos, uhum, eh, depredar alguma coisa que aquela mulher tenha, roupa, tem companheiro que faz tudo isso. Tudo isso é uma violência é. patrimonial, né, Sim, Tirando o atinge direito dela de uso, isso, de do liberdade, de patrimônio. ir e uhum. E vir. no processo, aí depois eu posso até aprofundar, porque no Claro, processo é bem o negócio bravo. já é mais Sim, então, Saara, a gente entende então que a violência ela deixa de ser um problema do casal quando deixa de ser um conflito entre eles e passa a ser um risco de morte, sim, e né? que aí é uma responsabilidade que é social, né, que envolve toda a sociedade, Com Já entra certeza. uma né. outra questão Exato. de responsabilidade social, é como que você diz. E como identificar esse momento para ir para essa questão da responsabilidade social, para envolver a família, em qual momento, Saara? No primeiro ato, né, e às Sim. vezes é muito difícil de identificar. É, justamente por isso, por conta de ser tão sutil às vezes, né, e às vezes essa mulher está envolvida sentimentalmente, né, com esse agressor, né, Uhum, e aí é muito tido porque eu te amo, né, e aí eu tô entendendo que você está nervoso, eu estou entendendo que você não é assim, uhum, né, mas no primeiro ato, né, uhum. identificou o primeiro ato de violência verbal, de violência psicológica, Moral, né, né, que você eu costumo dizer que hã. se sentiu desconfortável com a Uhum. fala do companheiro, olha mais para isso, Uhum. né, olha mais para isso para ver se você não Acende a está lâmpada. É uma exato, característica do agravante, né, sim, que é o para ver se você não comportamento. está, sendo se você não está num relacionamento abusivo, né. E aí, ô Gisele, eu acho muito importante, Hum, né, a gente trazer, eu enquanto psicóloga também social, uhum, né, eu acho muito importante a gente pensar nessa construção dessa sociedade, né. uhum, Qual que é o sistema que nós vivemos hoje? Né, é o Uhum. patriarcado. E aí como que ele foi construído? Né, o uhum, patriarcado nada mais é que essa construção, né, o homem na centralidade, o homem que ocupa esse poder, exato. né. E aí, atrelado a isso, o machismo que ele vem afirmar, ele vem consolidar esse Uhum, Uhum. patriarcado, né, que é uhum, exatamente colocar o homem nesse lugar de poder e a mulher num lugar de submissão, uhum, né. Então a gente precisa ter esse olhar interseccional, né, que é olhar as diferenças formas, né, de desigualdade e de opressão para que a gente, eh,
não faça um debate e se mantém num discurso raso, sabe? Senão a Sim. gente fica muito superficial. Que a mudança está dentro disso, né? Está dentro Exato. desse ciclo que vem já há muitos anos, Se se perpetuando por muitos perpetuando. anos. E a mudança como que a gente consegue desmistificar, trazer essa mudança através de quê? Da educação, do diálogo, da mobilização das mulheres de denúncia. Como que a gente consegue mudar isso? Porque a gente entende que está cada vez mais acontecendo que é uma crescente de violência doméstica e feminicídio. Eu Sim, nem falo, a gente nem consegue mensurar as últimas semanas, meses, anos, não, são décadas, né? Isso só vem Séculos. crescendo e, como você trouxe, está dentro dessa, não realidade, né? Mas desse desse sistema. sistema, Sim. né? E o que enfim, o sistema, então, tem feito para mudança? A gente vai entrar também nas questões de direitos, de políticas públicas, né? Mas você já consegue entender, olhar com o teu olhar de psicólogo, como mudar isso, o comportamento para... Enquanto profissional, É, né, eu acredito que a gente, e até uma das questões que a gente debate muito na Casa de Terta, é exatamente, né, chamar esses homens, né, através da educação, né, uhum, através dos grupos reflexivos que a gente faz. E para além disso, é, é ter o cuidado de não responsabilizar a vítima e uhum, dizer que a mulher é culpada. Não é desse lugar, tá, gente? A gente claro, precisa tomar muito cuidado com isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós, enquanto mulheres, a gente precisa participar. A gente precisa dizer disso, sabe? A gente precisa chamar esses homens para conversar, exato. né? Porque até mesmo porque os homens são criados por nós, mulheres, Sim, né? A gente uhum, precisa se é uma atentar também cultura. nessa criação, né? Uhum, Como que culturalmente uhum, é criado o homem, né? uhum, O homem ele é criado culturalmente para ser forte, né? Para ser viril, né? O provedor. provedor, né? O que vai alimentando cada vez mais esse sistema patriarcal. Uhum, E aí eu costumo dizer, né? Eu estava debatendo outro dia com uma amiga aham, que o sistema patriarcal, ele é igual ao capitalismo. Ele tem um momento de queda ali, mas ele vai se inovando cada vez mais. Por que que ele vai se inovando? porque Justamente com essa pegada, uhum, né? Porque vai se perpetuando esses comportamentos, né? E às vezes a gente, enquanto mulher, não a vai gente não existindo se dá mudança. conta disso exatamente, né? E não vai mudando os comportamentos, os padrões que já estão impostos, Exato. É né? muito importante quando você traz toda essa questão análise do patriarcado, que aí, o ponto está ali, Sim, né? A mudança está ali dentro. Esse exato, olhar comportamental, né? Da exato. criação, né? Da educação moral do homem, dos valores, né? Em Uhum, relação também à questão, né, conjugal, que isso tudo vem de uma exato. questão conjugal, não é? É, nem sempre, Nem né? É doméstico, é do lar, doméstico, vamos é Uhum. dizer. intrafamiliar. A Sara falou e eu lembrei daquela frase que o pessoal usa muito, Sara. Hum. Não se faz mais mulher como antigamente, mais homem ainda Sim. faz? Que Aham. problema. Essa é uma Porque a gente foi pro frase atual. mercado, a gente tá aí, a gente tá ocupando, a gente dá conta de casa, a gente dá conta de filho, a gente dá conta de trabalhar, de estudar, nós somos autoridades. Sim, A gente se esforça horrores e eles querem ficar no mesmo lugarzinho deles. Não dá, querido. Infelizmente, 2026. sim. Sinto muito. Exato, exato. Sim, e o patriarcado ele reforça justamente isso, né? Se a Né? gente volta lá atrás, a gente vê o homem na política, né, Hum, quando ele é inserido, e a o homem mulher, criando a lei. sim, e a mulher sendo destituída desse lugar, não podendo usufruir desse lugar político. Nem de voto. Exato, né? E aí quando a gente pensa na economia, a gente pensa na desigualdade salarial. Exato. Principalmente em funções associadas ao feminino. Sim, Sim, a gente viu, a exatamente. gente existem vários casos aí, né, de assédio em Sim. questão dessa posição da mulher e do homem, questão salarial. Pouco tempo agora teve um caso em uma faculdade técnica, não sei se vocês acompanharam no Rio, né, de um professor que estava O caso mais comum de assédio é professor, né? Chefe de trabalho, professor, não, porque ele gente. tinha ali duas mentoras além dele, né, duas posições de mulheres, uma posição maior que dele, ele não conseguia entender, enfim, Uhum. acompanhar, né, lidar com aquilo. Então, isso é uma questão agravante demais, gente. É Precisa, porque geralmente o homem ele tá nesse lugar central, né? Eu eu que que detenho o poder, né? Eu que Econômico, intelectual, exato. tudo. E aí, quando a gente chefia, quando a gente bate neles, eles enlouquecem.
uma prova social, né, de que o machismo se reinventa, você falou, eu lembrei. Agora é uma moda na internet, as mulheres do lar. Você já viu mulher de valor? Aí ela faz tudo à mão, ela É. limpa tudo. Inclusive tem uma moça muito famosa nos Estados Unidos, a bailarina Farm. Hum. Você já viu ela? Não. Ela é uma top Mm-mm. model, o marido é um multimilionário e ela faz tudo à mão. É pão, comida, cuida das crianças, mora no campo, cuida da horta. Eu olho para aquilo, eu tenho preguiça. Né, ela Então, quando eles fazem essa reculturação, aquilo ali que é aí ser coloca o feliz homem na enquanto mulher. posição Uhum. que ele é, que ele está e nada Na muda. verdade, gente, eu falo, esposa troféu é mulher de É, bilionário. sim. Mulher de assalariado não é esposa troféu, é empregada doméstica barata. Uhum. Sim. E porque você se limita, você perde a sua independência financeira, porque aí também vem a violência patrimonial, né? Sim, Uhum. Você se limita na necessidade, tem a dependência financeira do seu agressor e se convence de que você venceu na vida, porque você não precisa trabalhar. trabalha. Deus me livre. É uma Vitória do patriarcado. Estamos é, aqui contra isso. exato, é o que você Sim. trouxe, Uhum. né. Coloca o homem Exatamente. nessa Exatamente. posição nítida, então assim, tem muito para fazer. Sim. E reforça essa estrutura, né. É, Exatamente. muito. Sustenta o sistema. Sim. E aí vai é aquela questão, aí acontece, vai inicia o risco, né, porque a mulher se coloca em risco o tempo Uhum. todo. E quando a gente fala do risco para o crime, né, vamos dizer assim, porque ela vem nessa escalada de violência, está correndo risco, e quando a gente fala do risco ao crime, né, doutora? Quando essa violência chega ao extremo, o Estado precisa agir, não é? É o que está acontecendo aí, que a gente está Sim, vivenciando graças a e Deus. vendo, né, uma leve movimentação, mas porque está no extremo, né? Assim, infelizmente, a gente está vivendo um mundo sombrio, meu Deus do céu. É todo dia, né? A estatística mostra, e depois o doutor pode trazer, que são 4 mulheres mortas por Todo dia, dia, né? né? São mais de 42 mil denúncias de violência doméstica. Então, eu acho que o Brasil está numa posição, né? Eu acho que o primeiro país Que mais também mata a tem mulher mais no mundo. mata-mulher, Minas Gerais em primeiro estado também que eu li. Então, assim, é triste. A gente, como mulher, a gente se coloca no lugar também. É uma dor, é uma dor. E do ponto de vista legal, doutora, qual que é a diferença entre violência doméstica e feminicídio? A gente. É porque a violência doméstica é tudo isso que a Sara falou, né? Ela vai englobar tudo que essa mulher vai viver no âmbito doméstico. E isso não é só marido e mulher, né? A gente já sabe, a mãe com Uhum, filha, sim. a empregada doméstica também inclui, algumas relações de trabalho e proximidade. Então, ela é o ato de violentar. Então, pode ser psicológica, moral, patrimonial, física, Uhum, sexual também, acho que nós não falamos, né? Sim, exato. É o combo disso. Isso é a violência doméstica. A violência doméstica é uma das possibilidades das qualificadoras do feminicídio. sim, O que é o crime do feminicídio? Né? Não vou me ater a terminologias legais, porque eu quero que todo mundo entenda. claro. É matar uma mulher Não traz juridiquês. Como que é? sem juridiquês. Sem o Isso. juridiquês. Descomplica para nós. É. Exato. O crime do feminicídio é Ah, matar uma mulher por ela ser. ser mulher, atrelada à questão de gênero. E uma das questões é quando isso acontece dentro da violência doméstica, Sim. tá? Então, antes do feminicídio, ele estava junto do homicídio, estava tudo no mesmo bolo, Uhum, tá? Só para você entender. Tinha uhum, homicídio, aí tinha o feminicídio, que era na função de ser mulher, violência doméstica, tá, 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 tá. Com a evolução da legislação, né, e sim. pela necessidade, porque eu penso que demoramos muito a reagir, Uhum, falando bem abertamente, sim. porque eles já estão nos matando há muitos, muitos e muitos e muitos anos. Mas assim, aí entraram várias medidas, teve o pacto antifeminicídio agora recente, teve o pacote antifeminicídio, que inclusive, além de separar o crime do feminicídio do crime de homicídio, Uhum, né, porque é júri popular, crime claro, tem doloso uma contra a outra. vida é júri Uhum, popular. Ele dobrou a pena que antes era prevista por feminicídio. Então hoje, dentro do Código Penal, é sim. a pena uma das penas mais altas que nós temos. Por quê? É a forma que o legislador encontrou, abre aspas, com uma Uhum, aspas bem grandona, uhum, de dizer: olha, a gente está vendo que o negócio tá perdendo a mão, tá demais, né? uhum. Então, ele achou essa forma de penalizar. Só que a verdade é que simplesmente aumentar a pena Não não é. resolve. Mas então é isso, gente. Violência doméstica é tudo que a Sarinha falou brilhantemente, e o feminicídio é a morte da mulher. Eu costumo dizer, Sara, que quando a gente não quebra o ciclo da violência doméstica, ele só vai romper de uma forma: saindo daquela relação, Sim. Sim.
né, e eu nem vou falar divórcio, porque associa marido e mulher, mas saindo da Claro. relação, saindo da Uhum. casa, Totalmente. se desvinculando dessa pessoa que te faz mal, ou com a sua morte. Porque não é s a gente fala muito do feminicídio, do ato propriamente dito, mas quantas mulheres se matam Uhum, sim. Por estarem presa na situação, né, na pela violência condição. psicológica? Quantas? Quantas mulheres Sim. adoecem? Uhum, Então, assim, a gente ainda tem muito a avançar ao meu ponto de vista, em como criteriar o feminicídio, sabe? uhum. Mas a violência doméstica, o nosso desafio é que ela acontece em casa, né, em 4 paredes, então a gente demora a saber. Em que momento que você acha que a situação deixa de ser apenas uma relação violenta e passa a ser um crime grave contra a vida? Para mim, desde sempre. É desde que a Sara Porque trouxe, porque né, qualquer começa qual lá no sim, na e às violência vezes eu vou psicológica. te ser sincera, hoje, eu sou casada. Sim, Se o meu marido me der um soco, eu acho que eu vou superar mais rápido e mais fácil do que se ele passar 2, 3 anos minando a minha autoestima, 2, 3 anos atrapalhando os meus caminhos, 2, 3 anos me colocando para baixo. E o dano psicológico, e a Sara é psicóloga, Deus me livre, se eu falar abóbora, pode me corrigir. Mas o dano psicológico, ele é irremediado, claro. ele é eterno, o soco Uhum, vai passar. uhum. Mas aquele sentimento para tirar isso da mulher, que ela vai interiorizar que ela é aquilo tudo de ruim ali, aquilo tudo de ruim ali ela é. Tirar aquilo dela é muito mais difícil. Então, para mim, é um crime grave desde sempre. Claro que a legislação vai prever, uma penalização diferente, né, a importunação, assédio, estupro, feminicídio, a Maria da Penha, quando tem uso de arma de fogo, grave ameaça, lesão grave, Uhum. lesão gravíssima, a pena do Código Claro. Penal vai mudando de Uhum. acordo com o que considera-se mais sério, Sério. né, mais violento, porque aí aquele homem já começa a virar uma ameaça para a sociedade inteira, né. Sim. Exato. Começa a andar na rua atrás da mulher com a faca na mão, ele não é uma ameaça só para ela, ele é para mim, para você, para Para todo mundo todos, que para tá andando na família rua. inclusive também Então ele já se dela. descontrolou. É. Mas isso é o ponto de vista legal, Uhum. né. Mas para mim ele já é grave desde o começo. E você, né, abordou a questão da Lei Maria da Penha, que hoje, além da Lei, né, Maria da Penha, a gente viu que tem algumas semanas, né, que o governo federal, junto com outros órgãos, né, trouxe o Pacto Brasil Contra o contra o feminicídio. feminicídio. Na prática, doutor, o que que esse pacto representa? Antes de você falar um pouquinho da lei, o que que a lei hoje ela realmente eh, ajuda, né, na questão, né, das mulheres, mas o que que é o pacto hoje? O que que seria esse pacto? Vou tentar resumir. Tá. O pacto, ele foi uma iniciativa do atual governo federal, em que ele Uhum, buscou unir os 3 poderes que nós temos no Brasil: uhum, o executivo, o legislativo e o judiciário. Poder sim. judiciário somos os juízes, promotores, né, é o sistema de justiça, os Sim. tribunais. Uhum, O executivo uhum, são as governanças, sim. prefeitos, governadores, o Uhum, próprio presidente. uhum, E o legislativo são os criadores de lei. Então, seremos os nossos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. sim. Esse pacto busca provocar, ele é um pacto de trabalho conjunto, porque são poderes independentes, né? Claro. Um não Uhum, interfere no outro, então esse uhum, pacto deixa isso muito claro, mas para que todos, dentro da sua Competência. competência, obrigada, dentro da sua competência, comecem a adotar medidas efetivas para proteger as mulheres e também para buscar igualdade material. Uhum. sim. Então, por exemplo, eu sou mulher, sou advogada. Existe uma prerrogativa legal que se eu for mãe e estiver amamentando, eu tenho preferência de pauta. Se eu estiver Sim, gestante, eu tenho preferência de pauta. sim. Isso já é uma visão que, olha, sim, somos todos iguais, mas A a mulher passa por prioridade. essa situação. E o pacto ele traz N, N posições. Primeiro, ele quer deferimento das protetivas de forma mais rápida e Sim, célere, e aí sim. para isso chama o judiciário, né? Temos que Uhum. investir no poder judiciário. Ele quer proteção efetiva para essa mulher no cumprimento das protetivas, e aí Uhum, nós vamos depender do quê? Das forças policiais, sim. certo? Uhum, E outros pontos que ele coloca também, por exemplo, eh, com relação às mídias digitais e redes sociais, discursos misóginos e machistas, nas redes. para combater contra isso, e ficou um pouco vago, né, porque como é muito novo, mas Uhum. assim, É, na minha opinião, só vai funcionar se penalizar as plataformas. sim.
tem que ser uma investigação, vai dar um trabalho danado, mas tem que penalizar a plataforma Sim, por permitir só a postagem. sim, Então, quando doer no bolso das plataformas digitais, e aí eu falo todas, sim. aí Uhum. vai funcionar. E aí ele prevê a proteção das mulheres e meninas, atenção aos grupos de risco, observação das mulheres periféricas, né? Ele fala muito da Do gênero interseccionalidade. todo, né. Isso. É como se nós fosse um comprometimento, né? Uhum. Nós estamos nos comprometendo a atuar juntos Sim, e também separadamente para exterminar o feminicídio. sim. Então, o pacto ele quer combater todas as violências contra a mulher, mas o foco é exterminar o feminicídio, mas não dá para exterminar o feminicídio sem tratar tudo, Sim. né. É como chegar para É fazer uma uma cultura. cirurgia É. cardíaca sem antes ter passado pelo cardiologista, sem antes ter passado pelos exames e etc, etc e tal. É, doutora, entendi perfeitamente. E sobre a Lei Maria da Penha, o que que ela realmente garante na vida real das mulheres, né, pra A gente Maria da entender. Penha é uma legislação maravilhosa, É. ela veio para nos proteger e ela vem de uma forma muito nítida para mostrar em que pontos nós somos diferentes até no momento de sofrer violência. Então ela vem qualificar os tipos de violência, Uhum, inclusive agora existe já, em votação para que a Lei de Maria da Penha, conste expressamente a uhum, violência vicária, que uhum. já consta no ordenamento jurídico, salvo o melhor juízo da Argentina, Sim. que é a utilização dos filhos ou dos terceiros que a mulher tem afeto para violentá-la. Uhum. Então a legislação está sempre alterando, porque eles conseguem achar novas formas de nos violentar o tempo todo. Tem a lei da Carolina Dickmann, tem Exato. a questão do stalker, né, que Sim, hoje é muito comum. exato. Então a Maria da Penha ela vai compor todos esses tipos de violência. O único crime Uhum, previsto na Maria da Penha uhum. é o descumprimento das medidas protetivas. Sim, é o que a O gente vê muito. descumprimento das medidas protetivas é cadeia. Para mim Sim, não tem que ter discussão. Alguns juízes relativizam, mas eu não vou entrar nesse mérito. sim, claro. Quero andar pela rua. Então, é o único crime previsto. E aí ela traz as medidas de proteção, ela traz as qualificações, e Uhum. esse agressor, ele vai responder conforme o crime que ele cometeu, da legislação da Maria da Penha. Ô doutora, só uma análise, assim, do que a gente vive, né, nessa realidade. A gente vê muito esses crimes, né, que chega ao extremo, Uhum. principalmente, e a gente vê pelas notícias, né, eles puxam lá, né, enfim, e que muito desses homens já estão dentro dessa, como que fala? Dentro da lei, né, pela mulher, na preventiva ali, como você disse. É beneficência do punir. Por quê? Isso é frágil? Gi, olha só, vou tentar. Me desculpa se eu me extrapolar, porque isso me dá uma raiva muito grande. Não, fica à vontade, eu preciso que você extrapole mesmo, você O traz isso pra Estado, gente. nós vivemos em um país, um sistema todo composto, na sua esmagadora maioria, por homens, Sim. e cuja cultura machista está incutida. Além disso, o judiciário tá muito sobrecarregado, tá muito Uhum. sobrecarregado. A realidade é essa. A polícia está sobrecarregada, os tribunais estão sobrecarregados, tá todo mundo sobrecarregado. E aí, a os crimes da Maria da Penha, eles vão ficando para trás. E o que que acontece? Existe uma coisa que chama prescrição. Sim. Você tem um tempo para punir aquela pessoa, para fazer toda a investigação criminal, entrar com processo, ela tem o direito de apresentar defesa, isso é um dos preceitos básicos do direito, né. Você me acusa, eu posso me defender. Claro. E aí, se você demora muito nessa investigação, nessas oitivas e nesse processo, às vezes você vai chegar lá no final, ele vai ser reconhecida a culpa daquele agente, ele vai Uhum. ser condenado, mas não vai ter efetividade Não, nisso. Por quê? Porque ele não vai mais poder ser punido pelo Estado, em relação ao tempo em que isso relação ao tempo. Então demorou. essa demora gigantesca faz com que o agressor se sinta, é o sentimento de impunidade que é coletivo. Sim, Então ele se sente seguro. Não dá nada. não vai É só acontecer. é só uma protetiva, eu não posso falar com a fulana
E aí o que que ele faz? Ele vai para trás, ele vai atrás dela da mesma forma. Então, uma das pontos do pacto também fala Uhum. muito sobre isso, da necessidade da punição do agente. Sim. E aí, com todo respeito à Isso a Sara, curto porque o prazo, a trabalho gente deles é diz. muito importante, Uhum. mas, muitos desses homens reincidem várias e várias e várias vezes, Exato. A gente porque é muito difícil quebrar esse ciclo. uhum. E aí, eu tive um caso, tá, Sara, que ele virou para mim e falou assim: "Vou voltar para dar um abraço na Cineira". Era a terceira Maria da Penha com a minha Dele. cliente, Com a mesma com a cliente. mesma cliente. Ele falou com ela, tá no processo. É. Eu vou voltar para conversar com a Cineira. Então tem uns que tem que ser penalizado, tem muitos que compreendem, que entendem, que se recolocam e falam: "Não, poxa, vacilei, Isso. tá errado, não vou fazer nunca mais, vou repensar". Uns que pedem desculpa, uns que realmente mudam, mas tem alguns que a sensação que eu tenho, aí a Sara vai poder falar, porque ela entende da psicologia, entende do direito, né, completamente diferente, que parece que sabe que tá errado e se sente até satisfeito em fazer aquele É. ato, sabe, como se tivesse um orgulho. Eu não sei do ponto de vista psicológico como interpretar isso, mas esse moço, por exemplo, ele é um rapaz que eu tenho medo Claro. do que ele pode fazer com a sociedade. Eu vejo também que eles se sentem tipo assim, me afrontou, É. né, e isso eles querem, de certa forma, ter uma a reagir, né, Uhum, independente do momento onde eles estão ali. E não é uma medida que precisa ser vista, assim, mudada, com rápida, certeza. mesmo tendo esse pacto, mas assim, não porque não faz Mas aí para sentido. fazer isso, a gente precisa de primeira coisa, treinamento obrigatório de gênero para Sim, todos os órgãos. sim. É para todo mundo, gente, no judiciário, no executivo, na saúde, para como que nós vamos acolher essa mulher, como nós vamos tratar esse homem também, entende? Porque, é até uma questão cultural, a gente chegou a conversar, né, Sara? Uhum. Esse Pode falar. não, que você trouxe como a gente vai acolher esse pessoal, né, que a gente entra aí na questão do caminho de apoio e orientação, né, e qual os tipos de ajuda, eu quero que você traz isso pra gente, qual os tipos de apoio existem hoje, né, assim, no órgão público? É apoio psicológico, social, Os né, apoios, os os apoios locais e as formas públicos, de né, apoiar essa mulher. se isso tá muito presente, está acontecendo. Não vai porque a gente sabe que não tem apoio, né. Não tem. Olha só, eu até sou uma grande defensora, aqui na comarca, o trabalho das meninas, do CIAM, que é Uhum. na prefeitura, é Vamos brilhante, tem psicóloga, tem advogado. Você quer fazer a Traz pergunta do isso. zero? Vamos voltar onde a gente parou, tá, ô Juan? Você dá uma parada, porque é só porque eu me A gente confundi. empolgou. Você falou de apoio, da apoio, eu falei: Uhum. "Cara, mas qual é o tipo de apoio que existem hoje?". Mas a gente estava falando sobre Ele vai chegar lá para vocês, tá? vamos falar sobre a gente Muito em breve. é, é, você fala de quê? Do apoio, né? Dessa Não, situação que eu o comentei, rapaz. Aham. ele vai chegar lá para vocês muito em breve. Gente, agora me perdi. A gente Do parou apoio. falando sobre a medida, que eu falei: "Precisa ser mudada", aí você falou: "Pois é", mas para isso aí você falou bem bacana dos órgãos e que existe precisa de um apoio, de uma estrutura É. também. Aí nessa O estrutura treinamento dos treinamento. órgãos. Quer Isso. continuar então? Eu Aí continuo. isso, o treinamento de O órgãos. treinamento de todos os órgãos que compõem, os 3 poderes, Uhum. em especial os agentes. Eu sou a favor de que o treinamento de gênero seja obrigatório para todo funcionário público, no mínimo. Por Sim. quê? Porque aí nós vamos ensinar ao pessoal lá no hospital a atender, receber, a como, trabalhar com essa mulher. Uma galera que eu sou muito a favor de treinar, Ah, são os agentes de saúde, agentes comunitários, sim. porque eles estão dentro da casa daquela mulher, eles têm uma passagem dentro do ambiente privado e doméstico. Uhum. Então acho que se elas tiverem se ele elas, perdão, eu tenho mania de sempre Tem puxar a problema. sardinha para nós. Mas se todos tiverem esse treinamento, talvez eles vão conseguir identificar o começo dessas violências e auxiliar Sim, essa mulher lá na raiz. Exato. E aí, aqui, por exemplo, eu posso usar o exemplo da nossa comarca. Nós temos muitas formas de apoio à mulher. sim, Então, eu vou destacar o CIAN da Câmara, que sim. tem tanto auxílio jurídico quanto psicológico, Uhum. porque eu falo por experiência própria, e não é porque Sara está aqui.
o acompanhamento psicológico da mulher vítima, independente de processo judicial, porque ela vai ter que passar de qualquer forma, ele é Claro, fundamental. claro. Principalmente o Fundamental. psicológico, Eu né? geralmente, quando eu recebo uma cliente, eu falo: "Já passou na psicóloga?". É. Antes de chegar em mim, você já começou a se cuidar? Porque você precisa. Uhum. Aí tem o CIAN, tem a Casa da Mulher, que também fornece auxílio, e aí na Casa da Mulher, e eu vou destacar isso, ela tem um auxílio previdenciário, né, o social. Auxílio moradia. Auxílio moradia, eles auxiliam até na questão previdenciária quando é o caso. Uhum. Então, assim, eles são maravilhosos, é um atendimento completo, Sim. né, do jurídico, psicológico e social. São Exato. os apoios que tem, né, que Completo, existem, isso. né? Tem o núcleo da comissão do enfrentamento, onde Uhum, nós fazemos o acolhimento, uhum. orientação dessa mulher, cada advogado é voluntária, dentro da nossa área de expertise, a gente vai direcionar essa mulher para os direitos dela. Então, Sim, você precisa organizar a guarda dos seus filhos e a pensão. Você precisa disso, 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 disso de documento. Aqui está o telefone da Defensoria Pública, aqui está o sim. número da Defensoria Pública. Vai lá, leva os documentos, marca um horário, não deixa passar, é importante. Uhum. E se é o caso, né, quando é o caso, a gente pede as protetivas para essa mulher, também fazemos. Tem a delegacia da mulher, que apesar de ainda não funcionar conforme a legislação determina, que seria 24 horas, funciona, o pessoal trabalha muito, Sim, que é no Santa Cruz Shopping, no segundo sim. piso, também, É uma onde é o delegacia nosso própria de núcleo, é mulheres. É. pertinho. Uhum. Deixa eu ver mais o que. Tem a casa Tertre, maravilhosa, que Isso, faz um casa de trabalho terapia. perfeito. Hum, E temos a Casa da Mulher Segura também, O centro de referência o também, centro de a ô referência. gente doutora, presta esse acolhimento, mas né, e são faz os encaminhamentos. essas medidas também elas podem ser solicitadas pelo jurídico, né, tanto o jurídico quanto o social. Se ela mesma não pediu a preventiva, por exemplo, tá vivenciando, tá lhe pedindo ajuda, o jurídico pode lhe associar uma medida protetiva a Então, a favor dessa medida mulher, né. protetiva, É porque você ela falou ela tem que partir da vítima, é porque você falou: "A gente também pede a medida". Aí quando me é o deu essa caso. dúvida, porque Quando é o tem que caso, partir da vítima ou tem que partir da vítima e tem que ser o caso de aplicação das medidas tem protetivas que da estar a Maria da favor. Penha. É, exato. Porque às vezes é o caso de uma orientação, às vezes aquela mulher naquele momento já não está mais em risco. Uhum. Às vezes ela está, mas ela ainda não tomou a decisão. E uma coisa que eu acho muito importante, a Sara pode brigar comigo se ela quiser, é que você não ultrapasse a vontade daquela mulher. Não seja você também um agressor, Sim, sabe? Se sim, ela não está no momento de se separar, não vou ser eu que vou forçar. claro. Se ela ainda não se sente à vontade para denunciar o crime, não sou eu que Mas vou mesmo ela forçar. sofrendo violência, Muitas vezes, que aí tá nisso. recentemente, Gi, só para você entender, recentemente, mudou-se a prescrição dos crimes, porque muitas vítimas demoram a entender que sofreram violência sexual, assédio, algumas só depois de adultas entendem. Tem muita memória reprimida, muita dor, Sim, e estar nesse ciclo de violência é como estar num balde de água quente. claro. A É água quente vai muito esquentando aos difícil. pouquinhos, Uhum. até você tem um estudo, salvo o melhor juízo, foi em Princeton, Oxford, eu não vou me recordar agora qual foi a faculdade dos Estados Unidos, que lá eles têm muito abrigo para a mulher, Uhum. né, para ela ser acolhida, o que ainda Uhum. falta pra gente, é um dos meus pontos de crítica. Claro. Que lá eles atestaram que as mulheres chegavam a ir para o abrigo e voltar para casa até 7 vezes. Até de fato sair daquela situação. E aí não Ela é vai nem testando, jurídico, aí eu acho que é né, uma questão Psicológico. psicológica. psicológica, já foge da minha área de expertise. Então eu tento nunca ultrapassar, e a minha orientação e de todas as advogadas que participam dos atendimentos é isso, não ultrapassar o limite da vítima. Eu Uhum, sempre falo, não precisa falar o que você não se você não se sentir à vontade. Eu uhum. começo sempre, a primeira frase que eu falo no meu atendimento é: "Sinto muito", e depois: "Olha, me perdoe por te revitimizar". Claro. Uhum. Porque eu acabo revitimizando ela quando eu faço ela reviver essa experiência. Sim. E aí, isso é um dos pontos, que eu critico com veemência.
tudo que essa mulher precisa tá jogadinho em pontos diferentes. Então ela precisa da defensoria, ela precisa da delegacia da mulher, ela vai precisar de um corpo de delito, às vezes ela vai precisar de uma profilaxia após a exposição sexual, Uhum. né, que aí ela tem que ir para o HPS, correto? Isso, É, correto. Então ela tem que ir para vários lugares diferentes, isso e passa todo é aquele ciclo, muito processo, né? Reviver É um todo reviver aquilo. toda processo. aquela experiência traumática várias vezes. Por isso que eu defendo muito o projeto da Casa da Mulher Brasileira, Uhum. porque seria um local, você tá por dentro, né, Sarinha? Uhum. Que teria tudo, teria Sim. tudo. Teria a delegacia da mulher, teria abrigo, teria exame, teria polícia militar, teria promotoria, teria defensoria pública, Em um então, único só lugar, em um né. único só lugar. Mas Então onde essa mulher vai sofrer isso, esse projeto já está já já existe, a existe, né? legislação prevê, inclusive dizem, aguardo ansiosamente sentada na minha cadeira. É. Aqui em Juiz de Diz Fora, que né. vai chegar aqui em Juiz de Fora. Sim. A Sara tá esperando, eu tô esperando, nós estamos todas esperando. Mas, assim, seria um projeto em que ela receberia todo esse atendimento num lugar No só núcleo e só. de uma vez só. Então ela vai ter o apoio psicológico, o apoio jurídico, ela vai ter o Social, abrigo, porque, o ciclo, ele é muito forte, Gi. com certeza. Quantas Não tem mulheres como apanham, mensurar. apanham, apanham, aí é cultural também, né, mulher gosta de essa aí é mulher de malandro. Sim. Gosta de apanhar, é muito cultural, isso tá incutido em nós, e Com tá nelas certeza. também. Uhum. O tolerar, sabe, o dar a segunda chance, É não fazer existe olhar. segunda chance. E como buscar essa ajuda de forma segura, doutora? Porque tem, você falou, né? Tem É. essa questão dela também. Ah, fez uma vez, né? Não fez outra, mas aí passou por várias outras, aí buscou uma ajuda ali, ou quer buscar ajuda, mas tem medo. Enfim, como buscar essa ajuda de uma forma segura? Olha, tem tantas formas dela se informar, a internet está aí, Instagram, rede social, ela pode buscar sempre conhecimento. Uhum, Então, por isso que eu falo que o principal passo que a gente dá enquanto mulheres que buscam proteger outras mulheres é levar informação. sim, Mas tem várias formas dessa mulher buscar o auxílio. O auxílio emergencial, no caso de risco, é sempre a polícia militar. sim. É 190. E eu falo mesmo com os meus clientes: "Ó, liga e fala: 'Não sei se está armado, não sei se não tá'", por quê? Para a polícia ir, porque Claro. já infelizmente pode falar: "Doutora Tiziana", sim, tô errada, mas ela tá viva. Ligue para o 190. Liga pro 190. Gente, E buscar ajuda não é fraqueza, né? claro que não. Meu Deus. Se ela tiver numa situação de perigo, que ela não pode ligar para a polícia, que ela precisa ser discreta, tem até um chatbot da Polícia Civil, daqui de Uhum. Minas Gerais, chama a Frida. É 31 DDD 91416954. Nada mais é do que um chatbot do WhatsApp, então parece um contato, é como se você estivesse conversando com uma amiga, Uhum. e você pode pedir socorro, ele é atendido direto por um agente da Polícia Civil, então não Uhum. é uma IA. Sim, é uma E pessoa vo humana que está ali te Exatamente, você pode atendendo. compartilhar a localização, você pode gravar o que está acontecendo, pedir socorro Sim, mesmo, é uma forma discreta. e segura, né, doutora? É mais seguro do que, né, no meio ali Se Sim. for daquela pressão, às vezes a mulher está em conflito, cárcere, está presa, não tem acesso. Mas, outras formas de pedir ajuda, durante atendimentos médicos, hospitalares, você pode sinalizar. através de gesto, né, que é um gesto que a gente tem Sim. visto muito Ó, aí, isso aqui, estou em importante, perigo, me ajude, é, exato, né. tá? Movimento na Sim. rua, vivendo alguma questão de assédio dentro de alguns lugares públicos, Também né, pode enfim, viagem, pedir. ônibus, gente, eu vi tanto caso dentro de Hum, ônibus de viagem. de É, ônibus de viagem? exato, homem seduzindo não, né, Assedia assediando. sim, importunando. Então, você faz um movimento, né, um gesto para quem está ali É. do lado, ou quem tenta se chegar ali no motorista que fica também, eu já vi um caso desses que me trouxe isso em mente. Então é importante também as pessoas entenderem qual que é o gesto de ajuda, né, o Uhum. sinal, né, homens também, Sim. né, É, muito exatamente. bacana. A falta da divulgação disso é a prova de que nós somos necessários, né. Exato. Temos que divulgar. Buscar a polícia civil, com certeza, polícia militar, guarda municipal, Uhum. qualquer bombeiro, a primeira oportunidade que você tiver é pedir ajuda. "Ah, Tice, eu morro de medo, eu morro de vergonha", morra de medo, morra de vergonha, mas não morra pela mão do seu companheiro. Gente, é proteção à vida, né. Exatamente. Eh, Ai, baixou o chuva. ô Sara, você quer gente, papo
Flui. forte, né, Sim. flui e é muito sensível, né, porque como se são muitas camadas, né, são muitas questões que envolve, né, o comportamento emocional, envolve essa cultura que vem lá de trás, que como mudar isso, como trazer isso de uma forma mais eficiente, né, que vai dentro, né, das escolas, enfim, a mobilização de Sim. diálogo com homens e mulheres, como você diz, mas eu acho que está dentro também da mudança na pensamento da mulher, né, que a mulher precisa denunciar, não é? Também é a mulher que Sim. precisa, né, Muitas dessas eh mulheres às vezes se calam hoje pelo estigma social, exato. pelo medo, pela Cultural, vergonha. É muito cultural. dependência também Falta afetiva, e como você trouxe, financeira, financeiro. falta de acolhimento institucional, né, a gente precisa realmente, eu falei isso antes e é verdade, a gente precisa de um Olhar. treinamento próprio. Eu sou muito, muito, muito a favor de educa desse tipo de que seja uma semana, sabe, na escola. Sim, Vamos falar sobre gênero, vamos falar exato. sobre sexualidade, vamos falar sobre religiosidade, vamos levar para essas crianças, porque a quantidade de criança, e eu falo e agora até fugindo um pouco, Uhum, que relata a violência da mãe, quando a gente fala isso para a escola, com uma linguagem adaptada, claro, obviamente, é muito grande. Quantas crianças entendem que sofrem, né. sofrem, o abuso sexual, o estupro, Nossa. quando ela tem noção do que é no corpinho dela, é parte íntima. Uhum, Então, eu sou até muito enérgica nesse ponto e sou muito julgada, mas eu digo que quem é contra educação sexual na escola é abusador. uhum, Ninguém é contra. uhum, Ensinar para minha filha, a Sara também tem filhos, que ninguém pode beijar na boca dela, uhum, que ninguém pode colocar a mão, o que que são as partes íntimas dela, sim, isso para mim não muda absolutamente nada. Isso claro, é só proteção para minha filha. E exatamente. eu ensino isso para ela desde bebê. Uhum, Sarinha recém-nascida, eu falava: "Dá licença que a mamãe vai trocar a fraldinha do neném, mamãe vai limpar o bumbum". Ela não sim. tinha nem entendimento, mas eu criei isso Uhum. de uma forma que é normal. Até hoje eu falo: "Filha, vem aqui que a mamãe vai dá licença para a mamãe assoar o seu Exato. nariz". Sim, pedir Ela tem que licença para o entender que o meu corpo. corpinho dela é É, dela. e Isso não só meninas, tá? Meninos e também. meninos, Sim. e você falando nessa questão de levar isso para as escolas, é muito importante também, porque essa violência costuma não, né, muitas ela acontece dentro de casa com filhos, né, quanto a gente vê aí, Nossa. vê Instagram, vê essas denúncias, os filhos envolvidos, e ajudar, por às vezes o filho pode ajudar a mãe, pode, Sim. né, pedir uma ajuda através de um telefone, um 190, pedir uma ajuda para um vizinho, entender que minha mãe está sofrendo violência ali, eu deixo ali no vizinho, Uhum. porque o pai não está ali preocupado no comportamento do filho, ele está como, né, Da envolvido ali na parceira, sim. parceira. E se o filho tiver esse entendimento, né, de 4 que seja, acho que 4, 6 aninhos já é uma idade que já entende, não entende, Minha filha doutora? com 4 anos já estava Já dando sabe nó. o que está acontecendo, espera aí, vou pedir ajuda. Então, assim, é importante mobilizar de todas as formas, né, pessoas, mães, pais, Uhum. homens, mulheres, gesto, denúncia, Sociedade, no sociedade geral, como um sim. todo, porque é uma responsabilidade, como você trouxe, doutora, hoje é social e coletiva, Coletiva. né, a gente fala, você trouxe um olhar, Eu né, trouxe. que briga de marido e mulher, né, como se falava antigamente, não se pode meter a colher, como não? Como que a gente não vai hoje Reagir. reagir, porque a dor tá, gente, a gente é mulher, é uma dor, a gente sente pela outra. Como ajudar? Sim, e a gente tem que pensar também, eu falo muito isso, sabe? A gente está remando um barco para que nem os nossos filhos, nem as nossas filhas precisem remar. Uhum, Porque o machismo ele também faz mal para os homens, só que eles não querem muito. admitir e É aceitar, os lógico. meninos. Você pensa que tudo que a gente está semeando hoje, outras nossas ancestrais fizeram muito para que pudéssemos estar aqui, Uhum, né? Para poder ter esse lugar de fala. E hoje estamos fazendo para que amanhã eu falo que eu trabalho para minha filha nunca precisar fazer o que eu faço. sim. Eu trabalho para minha filha nunca precisar fazer o que eu faço, para que ela nunca passe pelas coisas que eu passei. Uhum, Que menina nunca teve medo de passar na frente de um bar, porque vão sim. mexer com ela? Exato. Você sabe o quanto que o nível de assédio e importunação cai depois que as meninas fazem 16 anos? Caem ou sobem? Cai, Cai, porque as crianças são mais sim. assediadas. Você falou de Deixa, dados, eu vou fazer um pequeno por recorte, favor. tá? Uhum,
segundo os dados do Anuário de Segurança Pública do ano de 2025, ano Uhum, passado, uhum. 77% das vítimas de estupro são menores de Criança. 14 anos. 66% dos casos aconteceram dentro de casa. E dentro disso tudo, 76,8% é o estupro de vulnerável, né? E quase 90 e agora perdi o dado, 90 perdi o dado. Não tem problema. Mas, em sua esmagadora maioria, esses estupros e abusos sexuais são cometidos por pai, pai, essa é a palavra, tá? Pai, padrasto, Avós. avó. Agora trazendo um exemplo bem recente, só para complementar, que foi o caso da avó que vendeu as 2, 3 netas para um piloto de avião brasileiro. Como é que supera isso, Sara? Então assim, e já tá e o cara já tá aqui há 8 anos atuando como pedófilo, pedofilia. Ele queria as crianças de 6, 7, 8, 10 anos, 12 anos para ele já eram consideradas velhas. É o que eu te falei, Olha o que a diminui. gente está vivendo. Sim. Além da questão, Uhum. né, da violência doméstica, do feminicídio, a gente vive uma questão ainda muito mais sensível e Profunda. profunda, que é, né, a exploração sexual, tráfico humano que está dentro daí, a violência que essas crianças também, né? Gente, é complicado. Eu vi esse caso, eu ia falar até com a Sara, como é que dorme, Sara? Como é que dorme? Porque eu fiquei Esse é um abaladíssima com caso essa mais situação. recente que a gente consegue agora. Não, Tem mas tem a verdade é que Vários, ninguém vários quer né? falar desse. disso. Ninguém. É polêmico, é É. tabu, mas aí ninguém fala e tudo isso acontece. Eu sempre passo numa política de muita proteção. Uhum. Eu falo com todas as minhas clientes, na dúvida, proteja seu filho. Isso. Sim. Na dúvida, Uhum. proteja seu filho. Uhum. Sabe? Uhum. Não, Tice, parece que eu sou maluca. Não, você não é maluca, somos todas loucas então. É um Uhum. grande sanatório de mães. Uhum. Porque o que ninguém quer falar, 66 crianças desaparecem por dia no Brasil. Sim. Mas 66. tem um indicador eu não trouxe, infelizmente, mas desse indicador aí, muitas saem de casa por questões de violência, Sim, exploração sexual. sim, tem muita criança na Essa é um rua. indicador maior. Uhum. Se tiver, eu consigo trazer. Tirando crianças que foram perdidas, de pai e mãe, tem de estar em posições de Sem primeiro, segundo, estrutura terceiro de lugar. lar. Exato. Agora que vive ali uma exploração sexual dentro de casa, um conflito, são os que mais saem de casa com crianças perdidas. Coisa. Olha que E loucura. aí a gente volta pro social de novo, né? Eu É. Isso acho que aí. não tem como fugir, porque aí a gente vai. eh, eu sempre digo que toda vez que a gente vai olhar para alguma coisa, ou até mesmo quando a gente vai abordar um sujeito, Uhum. né, a gente precisa ver qual que é o contexto que essa pessoa está Uhum. inserida, Uhum. né? Do que ela é rodeada, da onde ela Exato. cresceu, porque isso tudo influencia. Isso tudo influencia no sujeito, Convívio, na vida, né, conhecimento, porque é exato, porque às vezes é isso, nós criação, né, referência onde sim, a veio. educação, Exato. sim, o ambiente aonde que aquela pessoa está inserida, Uhum. né, tudo isso faz muita diferença. E a Tice, ela trouxe vários pontos, né, muito Todos para importante, você. muito importante, que eu não posso deixar de comentar, porque, assim, quando ela traz a questão da mulher, né, de respeitar essa mulher, Uhum. quando ela não quer fazer a denúncia, eu acho isso muito importante, né, porque senão a gente viola essa mulher novamente, Uhum. né, e aí eu acho que nesse momento é um momento de acolhimento, né, Claro. que você deve acolher, que você deve trabalhar com essa mulher outras possibilidades, Uhum. né, porque naquele momento essa mulher ela está fragilizada. Sim. Então a gente precisa que essa mulher esteja bem Uhum. psicologicamente, né, Uhum. e aí a gente precisa fazer uma outra análise também financeira. Será que essa mulher depende desse parceiro ou Exato. ela tem uma autonomia, né? Uhum. Então a gente precisa começar a trabalhar essa questão psicológica, fortalecer essa mulher para que essa mulher tenha uma rede de apoio, né, um suporte para que ela consiga sair dessa relação, Uhum. né?
Mas é isso, é respeitando esse sujeito, né, é Uhum. não invadindo novamente, não violentando novamente, Claro. né, porque se você obriga, se você força essa mulher a fazer essa Denúncia denúncia, você está sendo tão violento quanto o contra o parceiro agressor. dela. Talvez até mais. Exato, sabe. Então acho que a gente precisa ter esse cuidado Uhum, também e esse olhar, isso é uhum, muito importante, uhum. né. Quando a gente fala, né, dessa questão social, é muito importante também eu saber de qual mulher eu estou falando, Exato. Exato. né. Porque a mulher preta, periférica, ela vai sofrer um tipo de violência, Sim, aí entra a né. questão de gênero, né. Exato. Questão de gênero, de raça e de Uhum, classe, uhum. né. E se É eu social. falo da mulher branca, Uhum, que tem uma ascensão financeira, né, um uhum, poder aquisitivo, é um outro tipo de violência, uhum, Uhum. né. E aí a gente vai entrar nas políticas públicas. uhum. Né, porque se eu falo dessa mulher negra periférica que sofre essa violência, né, eu tô dizendo também de saúde mental. Uhum, Uhum. Mas aí saúde mental para quem? Né, que acesso essa mulher preta, exato. periférica, talvez mãe solo, Uhum. né, já passou por um relacionamento, foi mãe solo, conheceu uma pessoa, né, hoje vive com essa pessoa, e aí será que ela tem acesso a um profissional de saúde mental, um Ela vai ter que psicólogo? recorrer à ajuda pública, né, Exato, social, né, né, ela vai ter que recorrer ao SUS, às políticas públicas, né. Então é muito importante a gente pensar também, né, nós enquanto técnicos, enquanto profissionais, é, pensar nessas questões para se trabalhar, né, para levar sugestões de políticas públicas mesmo, exato, né, exato. aí para o nosso legislativo, né, as leis, para os nossos vereadores, debater Justo. justamente isso, porque é Melhor isso, né, e essa mulher que não tem acesso? Como ajuda, que a de gente repente, vai trabalhar, estrutura. porque enquanto profissional a gente pode trabalhar, né, a gente sabe o que ela deve Uhum. recorrer, mas e o acesso? Eu tenho esse acesso? Então eu Sim, preciso trabalhar esse muito acesso, eu bem preciso colocado. trabalhar para que esse acesso ocorra, né, que de fato seja E efetivo. seja uma forma de equidade para todas, porque Sim, todas estão sofrendo o mesmo tipo de violência, independente Gente, de sim, classes, né. exato, e sim. muitas vezes essa mulher, ou ela vai trabalhar de 8 às 18, É, Uhum. ou às vezes ela vai ter uma dependência financeira que ela não vai ter sequer o valor da passagem do ônibus para ir à Sim, terapia. exato. Então não é só, ah, no SUS tem psicólogo, tem, mas que horas que fecha? E essa mulher está é, trabalhando, Uhum, essa mulher tem filho, qual é a condição social dela? exato. Quer um exemplo? Creche fechar, creche pública fechar 17 horas. Acho um absurdo. Não existe nenhum trabalho hoje que a mulher, que nós possamos exercer em tempo integral, Uhum, que você vai sair 5 horas da tarde, deixar a criança, sei lá, 8 horas da manhã, e sai 5 horas da tarde. é. Então, o horário estendido da creche, Uhum, isso é uma opinião minha, pessoal, enquanto uhum, mãe, olhando para o lado social, que Sara citou muito bem. uhum. Essas creches deveriam ter um funcionamento maior para poder acolher essas mulheres, e também seria uma fonte até de empregabilidade, porque quem está lá cuidando dessas crianças também são mulheres. uhum, Mas você entende minha lógica? Quem que trabalha num comércio e sai 5 horas da tarde, todos os dias, antes das 5, né? É, Então, os horários do fornecimento do próprio serviço público não são acolhe limitados, a não população que apoia a mulher. precisa. É. É, quando eu falei aqui de equidade, que eu digo, é dar o mesmo apoio para quem tem uma condição social melhor para se tratar, buscar ajuda, sim, mas para que esse recurso seja tão viável quanto para poder atuar no mesmo cenário ali, né, da violência. Então, uhum, aí vai a questão de políticas públicas. Políticas públicas. Tem que sim. saber votar, minha gente. Exato. Sim, né. A gente precisa estar atento a tudo isso, a essa questão social. Não tem como a gente fugir do social, né. Eu Nunca. acho que o Precisa ser social e o bem cultural, ele sempre também vai esbarrar no nosso no discurso, discurso no do que que a a gente está gente for vivendo, pensar. convivência, Exato, né? exato. Exatamente. E muito bacana, muito bom, assim, eu queria até deixar uma palavra para a Sara, você trouxe todo um olhar agora importante, social, mas a mensagem que eu gostaria que você deixasse aqui é o que que você falaria para essa pessoa que está vivendo uma situação hoje de violência? Peçam ajuda, né, acho que como nós muito bem colocamos aqui, pedir ajuda não é necessariamente ter que fazer a denúncia, Uhum, né. Pedir ajuda é você pedir uma rede de apoio, né, é uhum, você ser orientada,
é você buscar outros recursos que você pode fazer para se manter segura ainda assim dentro desse ambiente violento, né. E aí sim, junto com esse profissional, buscar essa segurança para que você possa sair dessa situação. Acho que é muito importante isso. Com Essa certeza. mulher olhar para ela, né, e buscar. Não deixe de fazer essa busca, não deixe de buscar essa ajuda, que ela é fundamental. Essa ajuda, ela salva vidas. Exato. E como você trouxe, além da denúncia, se você não quer denunciar, tem a rede de apoio, você tem Sim, você está cercada ali de sim, apoio, né. sim. E parabéns, Sara, é isso aí. Então, doutora, Como é que vamos fala lá. depois da Sara? É. Ah, O que que ainda precisa mudar para que a gente não fale desse tema apenas quando uma vida é perdida, doutora? Primeira coisa que precisa mudar somos nós mesmos. Sim. A luta começa interna, Uhum, depois a gente vai expandindo ela um pouquinho. Na educação dentro da nossa casa, nas mudanças de fala e comportamento, e levando isso para as nossas rodas sociais. Então, eu gosto muito dessa frase, eu não sei se você já ouviu, que diz assim: "Se existem 10 pessoas nazistas", né, fala do fascistas, uhum. é. perdão, ou é nazista, não me recordo, mas são similares, né, sentadas em uma mesa e eu me sento, existem 11. Uhum, Então, quando você se coloca nessa posição, você obrigatoriamente vai para o confronto. Então, muitas vezes me perguntam assim: "Tis, qual é o papel do homem na luta, contra a violência contra a mulher?" Eu falo: "É um papel de muito desconforto". sim. É o papel de que quando o seu amigo faz uma piada machista, Uhum, você fala: "Cara, isso não é legal". uhum, Quando ele importuna uma mulher, você corrige ele e fala: "Cara, você tá passando do limite, você bebeu uhum, demais, sai fora, deixa ela em paz". uhum, De cobrar responsabilidade. É desconfortável. claro. Sim. Você tá pagando a pensão do seu filho? Você tá vendo seu filho? Uhum, Sabe? Uhum. Passa por um papel de muito desconforto para eles, então muitos evitam esse confronto. Só que quando a gente se coloca nessa posição que nós estamos aqui, de que queremos mudar, e aí o uhum, pacto vem dizer que tem que mudar, uhum, inclusive o pacto prevê, a educação, né, levar isso uhum, para as crianças. Então eu parto do princípio que vamos mudar nós, nossa família, nossa comunidade próxima, e vamos socialmente mudando todo mundo. Mas uma política efetiva que não depende única e exclusivamente da minha atitude, da Sara ou da sua, Gi, vai começar lá no sim. pré-escolar. Sim. Uhum, Vamos cuidar desses meninos, dessas crianças, dessas meninas, vamos acolher, vamos ensinar, e aí vamos levando isso para a terceira idade, para todo mundo, para a consciência social e coletiva sim. de que o diferente é normal, Uhum, de que todos nós, somos lindos do nosso jeito, merecemos respeito do nosso jeito, que nós não temos autoridade, autorização sobre o corpo, a vida de ninguém, claro. não me compete nenhum tipo de julgamento. Então, mudar essa questão cultural e Uhum, de criação é o uhum, primeiro passo. E aí eu vou ser extrema, tá? uhum. Novamente, eu gosto de ser polêmica. Tá no lugar. A gente precisa que as pessoas comecem a ver consequência das atitudes. Consequência do racismo, consequência do machismo, consequência do capacitismo. Tem que haver penalização, Exato. tem que haver Concordo. penalização, porque senão passa batido, Não sabe? reflete, não muda. Mudança tá aí. Uhum. Exato, exato. Então acho que a gente parte desse lugar, Uhum. E eu gostei que você trouxe a questão que a responsabilidade disso tudo tá em em nós. nós. E uma questão, uma palavrinha que eu acho que a gente já pode começar a trabalhar, atuar isso, é o reflexo que a gente muda na comunidade. Que a gente, Uhum, primeiro a gente começa com a gente na comunidade que a gente vive. Se todo mundo tem, né, tá numa comunidade, começa a atuar ali dentro da sua comunidade, isso vai, né, Se se perpetuando, perpetuando. sim. Então a gente traz a questão da comunidade, a gente precisa, de uma certa forma, E essa da mudança. ser responsabilidade semeadores, né. social, né. É a É, responsabilidade É a social, responsabilidade isso aí. social. A Tice coletivo. trouxe um ponto muito importante, que é a responsabilidade desse homem, Uhum, que tem essa educação, que entende isso, né, que se uhum, coloca nesse lugar, quando ele fala porque a gente tem o pacto masculino dos uhum, homens, Uhum, né, e aí é uma questão também que a gente conversou, hum. né, sobre as mulheres. Nós mulheres não temos esse pacto.
Ah, né. A primeira Docentes, né, coisa que a gente faz é julgar a a outra outra mulher. mulher, né, e não estar de mão dada com essa mulher e acolher essa mulher. A gente sempre julga primeiro, né, os homens não. Independente se o outro tá errado, ele tá ali com ele, né. Então acho que a gente precisa mudar esse olhar também. A gente precisa sair desse lugar que essa mulher que está sendo vítima e Exato, violentada, ela está ali porque ela gosta de apanhar. acho A gente precisa sair desse lugar de quando uma mulher é estuprada, de que roupa que ela estava, exato. qual o Já horário, jogar uma aonde que ela estava, né, a gente precisa acolher essa mulher. primeiro. Exato, Uhum, e entender sim. como ajudar. Isso Exato, é isso aí que incrível. alimenta bastante, né, alimenta a rivalidade feminina, Sim. e nos conduz a nos dividir. Eu falo: "Se tiver uma mulher batendo no homem, eu vou ajudar ela a bater. Depois que eu ajudar ela a bater, eu vou perguntar por que que ela tá batendo". Porque eu vou sempre partir do É, princípio de te é igual se tiver uma criança, gente, uma criança chorando, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente não quer saber por que que ela tá chorando, a gente acolhe. Uhum. exato. Sim. Aí Boa, você pega uma situação que uma pessoa está extremamente vulnerável, e antes de você acolher ela, você vai julgar ela. erradíssimo, exato. Para, a Incrível Sara tá fala, Sara. Essa certíssima. comparação foi Sim. muito assertiva, Uhum. Sara é né. perfeita. É o mal do nome. Olha aí, ó. Viu? Menina, a gente está aí, né, caminhando para o encerramento. Acho que foi um papo muito potente, importante. Entendo que é um papo muito também complexo, né, para quem Sim. vocês trazerem isso para quem está ouvindo também, mas acho que a gente conseguiu, pelo menos, alimentar, né, de informação, de conscientização as mulheres estão vivendo, outras para se prevenirem. A fala dessa ala social muito Uhum. comportamental da doutora, né, na questão dos direitos, políticas públicas, tem jeito, né, Tem, de pedir ajuda e de uma certa forma se resguardar e viver uma outra história, né. Enfim, eu finalizo com 3 frasezinhas aqui, que informação salva vidas. Falar é um ato de enfrentamento e o silêncio nunca é neutro. O silêncio, ele protege o Sim. agressor, não a exato. vítima. Então, Exato. denuncie, denuncie qualquer que seja, né, enfim, o momento que você esteja passando. E espero que esse episódio também sirva, né, de promoção, né, de prevenção, também de conscientização para todas as mulheres e todas que estejam vivendo também uma violência doméstica, né, Sim. como um todo. Enfim, vocês querem falar algo? Doutora e Sara? Eu quero dizer que estamos aqui, né. Eu Estamos quero dizer que aqui. estamos muito juntas. Sim. Que bacana, que bacana. Olha que delícia, gente. Obrigada, viu? Obrigada pelo Obrigada. convite, Obrigada a Gi. vocês, Imagina. meninas. Sabe uma coisa que eu me recordei? É, é. Que quando 2, 3 ou mais mulheres se unem, tudo muda. Nós somos 3 mulheres.